Olá a todos, está começando o nosso programa Hora do Milagre. Nessa sexta-feira nós estaremos orando por você. Eu gostaria de que você preparasse um copo com água para que nós venhamos consagrá-lo, abençoá-lo e quando você beber da mesma, você beberá do poder de Deus. Para contatos 020 7272 1010 e nós estaremos orando por você. Você poderá enviar o seu nome, o seu pedido de oração e nós estaremos orando por vocês e, consequentemente, o milagre ele irá acontecer. Assim como aconteceu na vida da Cláudia, que chegou na igreja e a sua vida era uma vida, eu posso dizer, abastada. Ela era casada, tinha tudo para ser feliz, mas não entendia o porquê ela desejava o suicídio. Foi ao psiquiatra e o psiquiatra não pôde lhe ajudar, pois ele disse para ela que não tinha solução para o problema dela, que ela procurasse uma religião, uma fé, e ela procurou. Ela veio e hoje ela está livre dessa depressão, desse complexo e se encontra feliz. Nós vamos ao testemunho dela e voltaremos com vocês em alguns instantes. Eu estava numa fase que eu tinha tudo que eu sempre quis. Eu tinha estabilidade financeira, paz no casamento. Era uma fase que eu estava dedicada só para mim. Eu podia fazer tudo, mas faltava algo. Algo dentro de mim não me deixava ser completa. Viver para mim se tornou um martírio. E eu não conseguia mais conviver com aquela vida que eu estava tendo. Então eu só pensava em dar um fim na minha vida. Por isso que eu comecei a pensar em suicídio. Eu achava que o suicídio era a forma de me livrar daquele tormento que eu estava vivendo. O médico então me falou que ele já havia me dado várias substâncias de ponta e que eu não reagia a essas substâncias e que se eu teria alguma fé para eu buscar em algum outro meio. Mas mesmo assim eu achei que o erro era dele e busquei opinião em mais 2 psiquiatras que também não resolveram. Eu me tornei uma pessoa ansiosa, nervosa e comecei a ter vários medos. Eu tinha medo que algo acontecesse com meu marido no trabalho. Eu sempre achava que alguma coisa ruim estava para acontecer. Então eu vivia sobressaltada. Eu já não tinha mais paz, porque era 24 horas eu à espera que alguma coisa de ruim fosse acometer ou a mim ou ao meu marido. E eu comecei a ter medos assim, de um ventilador de teto. Eu achava que ele poderia cair, me atingir. Então eu procurei retirá-lo. E eu tinha medo de lugares fechados, achava que alguma coisa iria acontecer. Então eu comecei a parar de frequentar. Então eu comecei a me isolar um pouco. O medo começou a me dominar. Eu não conseguia combater aquilo. Eu comecei a ficar cada vez mais fechada, reclusa, dentro de casa, sem fazer as coisas que eram normais de eu fazer. Eu comecei a evitar de ir a shopping, cinema, porque eu achava que era fechado e que poderia ocorrer um incêndio. A minha cabeça pensava várias coisas. E eu parei de sair, eu saía bastante, mas esses locais e outros assim eu já não conseguia mais frequentar. Eu vi que tinha alguma coisa diferente em mim, então eu sozinha fui procurar uma psicóloga. E nas consultas ela falava para mim, olha, você precisa de um psiquiatra. Foi me diagnosticado síndrome do pânico, eu fui ao psiquiatra e eu sentia meu coração acelerar, a minha pressão arterial subia, eu ficava trêmula, com falta de ar e a minha mente ficava embaralhada. E eu cheguei e era como se eu estivesse morrendo, tendo um ataque cardíaco e para mim eu ia morrer. E eu fui levada ao psiquiatra, assim, ele me explicou que isso era síndrome do pânico, que eu teria que tomar medicações, fortes para aquilo. Na consulta eu falei que eu não iria parar de beber, mas ele falou que eu teria que parar porque o medicamento era forte. E foi quando começou a minha saga com os remédios controlados.
porque aí eu já conhecia, né, o Rivotril, e eu sempre tinha que ter um remédio na bolsa para eu me sentir mais calma. Só que mesmo assim eu dava crise. E quando eu dava crise eu tinha que colocar o remédio sublingual rápido, porque eu ficava completamente descontrolada, a minha pressão subia muito e eu achava que eu ia morrer. E eu tomava toda a medicação, eu comecei a fazer tudo que o psiquiatra falava. E ele falou que eu precisaria fazer 30 minutos de exercício físico todo dia para liberar substâncias no cérebro. Então eu fiquei fazendo todo dia religiosamente. E como não deu certo, ele falou, então vamos tentar tricô, crochê, coisas manuais. E eu me matriculei e fiz. E depois ele falou, tem que encarar os medos. Então vai ao cinema, faça viagens de 2 horas de voo. Eu tentei fazer também, não deu certo. Eu aferia a pressão de 15 a 20 minutos. Eu andava com o aparelho na bolsa e se eu saísse de casa por algum motivo eu lembrasse que o aparelho não estava na bolsa ou o remédio, o calmante, eu tinha que voltar. Eu já cheguei a ir a uma consulta no cardiologista, chegar lá, já está quase na minha vez e eu lembrar que eu estava sem o remédio na bolsa e o aparelho de pressão. Saí, tive que voltar a casa para buscar e o cardiologista falava, olha, o seu problema não é coração, o seu problema é na cabeça. Eu tinha muita fé nesse psiquiatra, porque ele era um médico muito bom, ele era especializado na mente, na cabeça humana, e a minha psicóloga falava que ele tinha sido uma referência para ela. Então eu falava, esse médico e esses remédios, que ele só me dava remédios caros, de ponta, eu tinha certeza que ele iria me curar. Mas não foi, passou-se 2 anos, e eu continuava das crises. Eu espaçava um pouquinho, mas dava crise. Eu cheguei a ir ao psiquiatra de 15 em 15 dias. E ele falava, não posso mudar a medicação, não posso, tem que esperar o remédio fazer efeito. E quando chegou no 3º ano de tratamento, foi quando eu já estava a passar para depressão. E ele, quando viu o meu quadro, porque eu emagreci muito, eu não conseguia mais comer, eu não conseguia tomar banho, então viver para mim se tornou um fardo. E meu marido, essa altura, teve que sair do trabalho, porque aí eu já estava completamente entregue aos sintomas. Eu só ficava deitada, tomando medicação, sem comer. Eu fiquei muito, muito magra. E quando nós chegamos ao psiquiatra, ele explicou, olha, para o meu marido, passou para depressão. Foi quando meu marido falou para ele, é melhor eu tentar fazer outra viagem. E ele falou, vai ser chutar cachorro morto. Olha o quadro, como ela está, elas têm que sair desse quadro. Foi quando ele perguntou se meu marido e eu tínhamos alguma fé. E meu marido falou que cria em Deus, que era cristão. E ele falou, então você procura ajuda nesse lado, procura o seu pastor, porque eu não sei, não estou conseguindo. Ela não reage às medicações. Eu achava que para mim a solução era me matar. E a minha tia insistiu e eu cheguei à igreja completamente descrente, com preconceito. Eu achava que ali é que eu não ia receber nada mesmo, que não era ali. E na primeira reunião eu não senti nada, falei para minha tia, tá vendo? Porque eu queria uma cura rápida. Eu queria que alguém me livrasse daquilo que eu estava sentindo por dentro, aquela opressão, aquela angústia. E na primeira reunião eu não saí, eu não consegui ver. Mas a minha tia falou, vamos mais uma vez, se dá essa chance. Você já tentou tantas outras coisas? E eu fui novamente. E nessa 2ª reunião eu senti como se algo tivesse me soltado, uma opressão que não me deixava respirar. E eu vi um pequeno sinal. Mas ali eu comecei a despertar, falei, poxa, então se isso caiu, as outras coisas eu posso conseguir com essa fé que eles estão me mostrando aqui. Foi quando eu comecei a fazer e a buscar nas reuniões e descobri a força, a fé, voltei a ter força para lutar com aquilo, porque eu não estava tendo força para lutar contra aquela situação sozinha, eu não estava conseguindo. A primeira coisa que eu comecei a notar é porque eu comecei a perder os medos. Os medos que me paralisavam, eles não me paralisavam mais. Eu comecei a ter uma fé, uma força, uma certeza de que aquilo ia passar, de que Deus era comigo, que eu nunca tinha obtido. Eu sou muito feliz, eu tenho paz,
é porque eu sempre quis ter uma paz, que por mais que eu buscasse em várias outras coisas, eu não entendia o que as pessoas falavam que era essa paz interior, e eu não entendia. E agora eu tenho, é uma paz, é uma certeza, é uma felicidade que você pode passar até por alguma luta, mas aquilo não te desestabiliza, não tira teu chão, você crê que Deus é contigo. E eu sou uma pessoa calma, hoje em dia eu não tenho mais medos, não vivo aterrorizada, eu vivo em paz, eu deito, durmo, eu não tomo mais nada, nem um chá para dormir eu tomo, não preciso de mais nada. Milagre de Jesus mesmo, minha vida, porque só quem passou pela depressão sabe assim, que foi a pior coisa que eu pude experimentar toda a minha vida. E só quem passou para saber o poder que Jesus tem, que Ele cura realmente. Pois bem, assim como vocês puderam ver, hoje ela crê em milagres, pois o milagre aconteceu. Aquilo que parecia ser impossível, hoje se tornou realidade. Ela é feliz, está livre dos complexos, das síndromes de pânico, e o mesmo poderá acontecer com você. Eu lhe convido para estar conosco aqui hoje, na nossa Catedral dos Milagres, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, mas principalmente às 7h30 da noite, aonde nós estaremos determinando a sua libertação, pois a Bíblia diz aqui no livro de Salmos 107, no versículo 2, digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor, e o Senhor os libertou da sua necessidade. Hoje ainda, Deus ele quer te libertar, Ele quer te tirar dessa situação. Talvez você não tenha motivo para se sentir triste assim, e você se encontra triste. Você tem tudo que você sempre desejou, todos os seus objetivos você alcançou. Você tem uma família, você é uma pessoa bem-sucedida financeiramente, você é uma pessoa que tem tudo para ser feliz, mas você não entende o porquê dessa amargura, dessa tristeza. E eu lhe convido a estar conosco hoje aqui, na nossa Catedral dos Milagres, onde nós estaremos determinando a sua libertação. Você será livre desse mal. E, consequentemente, Deus ele vai te fazer uma pessoa muito mais feliz. Eu lhe convido para estar conosco. Prepare aí um copo com água nesse momento. Nós vamos a mais um intervalo e eu voltarei com vocês para o momento da oração. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. O fato de não podermos ver o mundo espiritual não significa que ele não exista. São inúmeras as portas que os espíritos malignos podem encontrar para entrar e se apossar da vida de uma pessoa. Porém, uma vez que eles atuam, logo é possível notar o rastro de destruição que deixam. Para vencer as batalhas no mundo espiritual, é necessário fazer o uso das armas espirituais. Na reunião da limpeza espiritual, travamos essa batalha para expulsar todos os espíritos malignos que aprisionam a sua vida.
Junte-se a nós e seja livre de todas as maldições. Todas as sextas-feiras às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que nós unimos a nossa fé aqui agora, meu Pai, para lhe pedir que o Senhor venha manifestar o Teu poder, meu Deus, para curar, para libertar todos aqueles que participam conosco dessa programação, essa pessoa que talvez venha sofrendo, meu Pai, com insônia, não consegue dormir durante a noite, sofre com os pesadelos, com os maus sonhos, essa pessoa que ouve vozes do além, essa pessoa que vê vultos, meu Pai, tem sido atormentada com os pensamentos, meu Pai, ruins, maus pensamentos, desejo de suicídio, essa pessoa que tem sido, meu Pai, atormentada pelos problemas psicológicos, emocionais, essa pessoa que sofre com a depressão. Eu oro agora por todos que se encontram, meu Pai, em meio às cadeias, meu Pai, das trevas, sofrendo, meu Deus, com problemas espirituais, ataques espirituais, que o Senhor venha agora remover, meu Pai, todos os grilhões do inferno da vida dessa pessoa, que o Senhor venha remover essa doença incurável, meu Pai, que os médicos não conseguem diagnosticar a cura, essa dor que não cessa, que o Senhor venha consagrar esta água, meu Deus, que quando nós bebermos desta água, que o milagre ele aconteça na vida de todos. Eu oro agora, meu Deus, pelo Eduardo, lá do Rio de Janeiro, meu Pai, que necessita urgentemente da cura, da depressão, meu Pai, da forte solidão, da vida sentimental, meu Deus, uma vida falida. Eu te peço que o Senhor venha, meu Pai, mudar essa situação, dar forças para o Eduardo, para que ele venha vencer esse momento difícil de sua vida. Eu oro por todos e eu determino que o milagre, ele chega até essa pessoa neste momento e que a partir de agora, meu Pai, todo esse sofrimento, ele chega ao fim. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, você que concorda comigo, diga amém e beba da água aí agora com fé, pois o milagre ele chega até você. Pois bem, assim como eu tenho a certeza que a partir de hoje a vida do Eduardo começa a mudar, a sua vida muda também. E eu gostaria de lhe convidar para estar conosco já neste domingo, às 10 da manhã, aqui em Finsbury Park, na nossa Catedral dos Milagres, aonde às 10 horas da manhã nós estaremos determinando que você se torne um bem-aventurado. Nosso endereço é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, e você será o meu convidado especial. Que Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo de onde você nos vê nesse momento. Que Deus abençoe e até a próxima. Chegou ao fim das suas forças? Não sabe mais o que fazer? Ou a quem ligar para desabafar ou pedir ajuda? Então ligue e receba as respostas e a ajuda que tanto precisa.